para o horário mais cedo, 8h30 da noite, Brasil e Bolívia. É o último jogo das eliminatórias para a Copa do Mundo do ano que vem. Eu já vou conversar com o Felipe Brizola, que está encarando essa altitude boliviana, para trazer informações para a gente aí sobre a seleção brasileira. Tudo bem, meu camarada? Tudo bem, Escobar. Um abração para você, para todo mundo que nos acompanha. E não tá fácil, viu? Na nossa equipe, todo mundo sentindo muito, dificuldade para dormir, sempre falta o fôlego, mas vamos vencer. A gente está aqui num ponto histórico da cidade de La Paz, na Praça Domingo Murillo, onde fica a Assembleia Nacional, ao fundo a Catedral Metropolitana de La Paz, e mais aqui à minha esquerda, a cidade de El Alto, lá em cima do morro, é onde o Brasil enfrenta a Bolívia hoje à noite. Um protocolo todo especial, a seleção nesse momento está em Santa Cruz de la Sierra, que fica a 400 metros do nível do mar. Eles vão vir para cá só às 4h30 pelo horário de Brasília, devem chegar aqui ali cerca de 3 horas antes da partida, e a FIFA permite que isso aconteça em cidades acima de 2.500 metros, porque senão o Brasil teria que chegar um dia antes, mas como tem uma possibilidade de você mitigar os efeitos da altitude, ficando menos de 6 horas, o Brasil opta por isso, e deu certo da última vez, o Brasil venceu por 4-0 a seleção da Bolívia na última eliminatória. Escobar. Ô Felipe, temos pistas da escalação da seleção brasileira para o jogo de hoje? Temos sim, Escobar. Um time bem mexido. Tem uma única dúvida na lateral direita, se o Wesley, ex-Flamengo, hoje na Roma, vai ser titular. O Vitinho deve ser, mas vou mostrar na tela para vocês. Só o Alisson e o Bruno Guimarães serão mantidos em relação ao jogo contra o Chile. Então o Brasil vem com o Alisson no gol, Vitinho possivelmente na direita, Fabrício Bruno, o Alex Ribeiro e o Caio Henrique na esquerda. O meio-campo com o Andrei Santos, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, e o ataque com o Luiz Henrique, que foi bem demais contra o Chile, o Richarlison e o Samuel Lino do Flamengo, fechando os 11. Um Brasil bem fresco, é assim que o Ancelotti tem dito, ele quer um time com muita perna, característica diferente, falou que não dá para sair marcando pressão, tem que esperar mais o adversário, e para a Bolívia vale muito, porque a seleção deles precisa vencer e torcer para que a Venezuela não vença a Colômbia, aí eles passam para a 7ª posição e podem disputar uma repescagem. A Bolívia não participa de uma Copa do Mundo desde 1994, ou seja, mais de 30 anos sem participar do Mundial. Não dá para você ter uma ideia, Escobar, de como eles estão com muita expectativa para esse jogo de logo mais, e até por isso eles levaram esse jogo para essa cidade que normalmente não acontecia, como a gente acompanha na ótima reportagem do Carlos Gil. A seleção vai jogar na Bolívia e lá vem aquela reportagem sobre os efeitos da altitude. Você deve estar cansado dessa história, né? Cansado a gente fica um pouquinho de subir ladeira aqui em La Paz. Mas dessa vez, fica atento. Vamos trazer alguns elementos diferentes. Se liga só. O jogo de hoje traz uma situação inédita, um novo palco. Depois de 3 partidas em La Paz com 2 derrotas, os donos da casa decidiram que era preciso expor os adversários a algo mais potente, em busca de uma vaga na próxima Copa do Mundo. Lá embaixo, a apenas 3.600 metros de altitude, fica o estádio Hernando Siles, onde a seleção boliviana costumava jogar, porque agora o desafio é maior e mais alto. El Alto. El Alto se emancipou da capital boliviana há 40 anos e hoje é o 2º município mais populoso do país, quase 900 mil habitantes. O nome já indica, né? São 500 metros a mais de altitude lá em cima da Cordilheira dos Andes. E para subir até lá, a melhor maneira é tomar um bondinho na maior rede de teleféricos do mundo. São mais de 30 quilômetros interligando a região metropolitana de La Paz. 10 linhas. Uma delas, a azul, leva ao local do jogo. Com capacidade para 20 mil torcedores, casa do Always Red, time da 1ª divisão do país. Chegamos à última parada do nosso passeio. Já botei aqui um agasalho porque fim de tarde, aqui faz um frio danado. Estádio Municipal de El Alto, onde a Bolívia está invicta nas eliminatórias, 3 vitórias e 2 empates. Ao entrar em campo logo mais, a seleção brasileira vai bater um recorde. Em mais de 100 anos de história, jamais a seleção jogou num estádio tão alto. Já houve duelos contra a Bolívia em Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, La Paz. Em El Alto será a primeira vez. A estratégia que a gente chama de fly-in, fly-out, né, que é chegar na hora da partida, algumas horas antes da partida, e sair imediatamente depois que a partida acabar. Com essa estratégia, a gente evita ou minimiza, né, não tem como evitar, mas minimizar os efeitos da altitude. Muito bem, fly in, fly out. Esse estádio de El Alto não é o mais alto do mundo,
mais alto do mundo é esse aqui, ó. Daniel Alcides Carrion, fica na cidade de Cerro de Pasco, no Peru, a 4.378 metros de altitude. O clube que manda jogo lá é o União Minas, que é fraco, não joga competições sul-americanas. Ainda bem, ninguém precisa ir lá jogar, né? Já pensou? Está no caminho de virar SAF, porque o Fluminense divulgou nas redes sociais. O presidente Mário Bittencourt recebeu na tarde desta segunda-feira, dia 8 de setembro, das mãos do sócio da Lazuli Partners e LZ Sports, Carlos de Barros, a proposta para a criação da SAF do Fluminense. O sócio responsável pela área de fusões e aquisições do BTG Pactual, Alessandro Farcu, também esteve presente. O documento será apresentado ao Conselho Deliberativo. Ou seja, o Flamengo pode se tornar o único clube grande, considerado grande, né, do futebol carioca, que não é SAF. Ah, o Vasco não é mais. Beleza, mas, entre aspas, está à venda, porque o atual presidente, Pedrinho, está buscando um comprador para a SAF do Vasco, já que a 77 Partners foi um fracasso total. Então, Flamengo, portanto, embora seja o único que não será SAF, mas, na minha concepção, mais organizado. Por quê? Porque resolveu tomar aquele remedinho bem amargo lá em 2013, que ninguém quer tomar agora, e aí acaba complicando a vida. Mas, enfim, dito isso, galera, eu não posso deixar de falar sobre isso. Eu estava dando uma estudada aqui nos números de Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar. Gente, na boa, não dá para comparar Neymar com esses dois. Inclusive, Cristiano Ronaldo me chama a atenção pelo seguinte: ele tem 942 gols, ele está a 58 gols de chegar ao milésimo. Mas isso chama atenção? Óbvio que chama. Mas olha o número de jogos. 1.285 jogos na carreira. Gente, para um jogador chegar a essa quantidade de jogos, o cara tem que ser muito preparado. Ele tem que se preparar muito, abrir mão de muita coisa na vida para poder ter esse número, para poder ter esse sucesso em qualquer que seja o esporte, no caso aqui, o futebol. E depois dos 28 anos, o Cristiano Ronaldo fez mais de 500 gols. Quando a gente começa a achar que o jogador vai cair de produção, porque normalmente é assim, quando chega a 30, vai cair um pouco de produção. Gente, ele cresceu a produção dele. Ah, mas ele tá na Arábia. Beleza, teve gente que foi para a Arábia e não teve nenhum sucesso. Então, tem que respeitar o Cristiano Ronaldo. E por falar em respeito, o Samuel deu uma entrevista ao Marca da Espanha, Saúl Ñíguez deu uma entrevista ao Marca da Espanha e falou sobre a semelhança do Felipe Luiz com o Simeone no estilo ali de trabalho, de liderança. O ChatGPT Plus custa R$120 por mês. Esse é mais um... Embora possamos diferenciar seus estilos de jogo, mas eles são muito semelhantes em sua ambição, desejo, paixão e na maneira como comunicam essa paixão ao grupo. A verdade é que Simeone deixou sua marca em todos os jogadores que passaram pelo Atlético de Madrid. Cada um tem a sua. Inclusive, gente, o Saúl, ele pensa em ser treinador também, após se aposentar, obviamente, após pendurar chuteiros. Falta muito ainda, mas ele já falou isso aí algumas vezes, que ele pensa em ser treinador. Cara, vários jogadores que passaram pelas mãos do Simeone pensam em ser treinador. Maneiro demais isso. E por falar em treinador, o Felipe Luiz está muito próximo de conseguir algo que um treinador do Flamengo não consegue desde 2011. O último foi Vanderlei Luxemburgo. Sabe o que é? Começar um ano e terminar esse ano como treinador do Flamengo. Há 14 anos um treinador não consegue isso. O trabalho, o Luxemburgo na ocasião chegou em outubro de 2010 e saiu em fevereiro de 2012. 16 meses, né? E é o mais duradouro de um treinador no rubro-negro do século XXI. Segundo o GE, de lá para cá, o ano em que o Flamengo mais trocou de treinadores foi 2013, com 4 técnicos comandando o time em uma única temporada: Dorival, Jorginho, Mano e Jaime de Almeida. Tem a lista aqui, 2011, Vanderlei Luxemburgo. 2012, Luxemburgo, Joel Santana e Dorival Júnior. 2013, Dorival, Jorginho, Mano e Jaime. 2014, Jaime, Ney Franco e Vanderlei Luxemburgo. 2015, Vanderlei, Cristóvão Borges e Oswaldo Oliveira. 2016, Muricy e Zé Ricardo. Rapaz, comecei a cobrir o Flamengo lá no Esporte Interativo no dia que o Zé Ricardo foi demitido. Eu lembro como se fosse hoje.
Eu lembro como se fosse hoje, cara. Foi no começo de agosto, dia 4 de agosto, talvez, daquele ano de 2017. 2018, Carpegiani, Maurício Barbieri e Dorival Júnior. 2019, Abel Braga e Jorge Jesus. 2020, Jorge Jesus, Domenech e Rogério Ceni. 2021, Rogério Ceni e Renato Gaúcho. 2022, Paulo Souza e Dorival. 2023, Vitor Pereira, Sampaoli e Tite. 2024, Tite e Felipe Luiz. E 2025, Felipe Luiz. E eu acredito que o Felipe Luiz irá sim bater essa meta, digamos assim, de começar um ano e terminar esse mesmo ano. Maneiro demais. O Felipe Luiz tem tudo para continuar, inclusive. E eu acho que ele tem potencial para superar a idolatria do Jorge Jesus, porque se ele ganha a Libertadores esse ano, o Brasileiro, e continua no Flamengo ano que vem, nossa senhora, ele tem potencial para superar o Jorge Jesus, na minha concepção. Para finalizar o vídeo, galera, o sócio-torcedor do Flamengo está quase registrando 100 mil membros ativos. Eu fui fazer essa apuração e descobri que são quase 100 mil, porque atualmente o Flamengo registra um pouco mais de 95 mil membros ativos no plano sócio-torcedor. Em janeiro, no começo dessa gestão e antes das mudanças efetuadas no plano sócio-torcedor por essa gestão, o número era de 70 mil, em torno de 70 mil. Então o clube entende que nesses meses aí, nesses 8 meses, teve um aumento de cerca de 30% no número de ativos no plano sócio-torcedor do Flamengo. Inclusive, Flamengo e Estudiantes da Libertadores, a tendência, a diretoria acha que não vai chegar a parte